Gente, como vocês viram aí nas nossas redes sociais, viram aí no grupo também, hoje a gente está começando uma nova série de mensagens. O nome da nossa série de mensagens é Parousia. Quem tem ouvidos, ouça. Essa, ela é a última série antes do nosso acampamento, certo? E ela foi estrategicamente pensada e planejada para esse momento. A gente podemos dizer que essa série ela é uma introdução ao acampamento, certo? Ou seja, fica ligado aí, beleza? E em algumas semanas, né, como eu falei, vocês vão estar sabendo de alguns detalhes, de algumas informações, e a minha recomendação é que você não perca o nosso acampamento, porque vai ser massa, vai ser incrível, beleza? Mas por que parousia? Parousia é o termo grego, tá, que se refere à segunda vinda de Jesus. E essa série ela é baseada nas chamadas cartas às sete igrejas do Apocalipse. Ou seja, para falar sobre a volta de Jesus, é inevitável a gente estar olhando para o livro de Apocalipse. E uma sessão que é imediatamente lembrada pela maioria das pessoas é a sessão que trata das cartas às sete igrejas do Apocalipse, né? E nós vamos passar esse sábado e os próximos 6 sábados estudando as sete cartas que foram enviadas pelo Senhor Jesus por meio de João para as sete igrejas ali da Ásia Menor, tá? E assim, particularmente eu estou muito empolgado para essa série, porque essa série ela fala muito sobre a vida da igreja. E nós precisamos ouvir o que Jesus disse para essas igrejas. Porque essas igrejas, embora elas tenham sido igrejas históricas, ou seja, que existiram historicamente, elas tinham prédio, né, elas tinham irmãos que se reuniam ali. Elas representam, na verdade, a totalidade das igrejas e das comunidades cristãs que existem sobre a terra. Por isso são sete. Sete na Bíblia indica a perfeição, né, completude. Então, embora sejam igrejas reais, igrejas que de fato existiram durante o primeiro século, essas igrejas, elas representam as nossas igrejas. Elas representam a totalidade do corpo de Cristo. E é interessante que essas igrejas, elas mostram tanto dilemas que nós enfrentamos, quanto virtudes que nós temos. Enfim, essas cartas, elas são muito especiais porque elas tratam desse contexto da igreja, dessa vida da igreja. Mas eu queria fazer uma pequena observação. Eu acho que 90% das pessoas que estão aqui neste auditório nunca receberam uma carta na vida. Porque vocês são muito novinhos, vocês não sabem o que é uma carta. Vocês nunca receberam uma carta escrita à mão, chegando pelo correio. Vocês não sabem o que é isso. Né? Eu tenho uma suspeita, certo, que você sequer enviou uma carta para alguém, certo? De maneira tradicional, tá? Né? Enfim, então eu não sou o único velho aqui nesse lugar. Na minha cabeça, a única coisa que vocês tinham recebido na modalidade de carta seria a fatura do cartão de crédito que chegou em casa, né? O fato é que a gente não usa mais carta, né? A gente não sabe, digamos assim, o nível de sentimento que existe em uma carta, né? A gente muitas vezes a gente perdeu de fato a preciosidade que é abrir uma caixa de correio e chegar ali uma carta de uma pessoa que gosta da gente, né? Para você ter ideia, a Noêmia, ela falou semana passada que ela havia perdido uma coleção de papel de carta. Ela tinha uma coleção de papel de carta. Você vê como o negócio era importante, né, antigamente. Mas eu não quero parecer alguém que é, digamos assim, contrário aos nossos desenvolvimentos modernos. Mas, de fato, a gente perdeu um pouquinho disso hoje. Como diz o ditado, em dias de WhatsApp, receber um telefonema é um milagre. Né? Então, a gente perdeu essa felicidade de receber uma carta, porque a carta é algo que é carregado de afeição, é algo que é carregado, é algo que é escrito à mão, né? Aquela coisa toda. E hoje em dia a gente, infelizmente, pelo WhatsApp, pelo e-mail, seja pelo que for, a gente não consegue medir o nível de sentimento, de afeição que era envolvido
numa carta, né? Quando a gente fazia uma carta. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria que você olhasse para essa série de mensagens como cartas que foram escritas de maneira muito especial. Porque, primeiro, elas foram escritas pelo próprio Jesus, elas foram ditadas pelo próprio Jesus, o Senhor da igreja. E ele ditou essas cartas, ele escreveu essas cartas para a sua noiva, ou seja, para nós. E eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. E nós veremos que existe muito a aprender e existe muito a corrigir nas nossas condutas e sobretudo nas nossas prioridades enquanto filhos e filhas de Deus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler nessa noite do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. 2, versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 2, 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, irei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agradecemos por essa porção preciosa da tua Escritura que o Senhor nos dá o privilégio de ter acesso. E nós queremos pedir, Senhor, revelação do teu Espírito sobre nós nessa noite. Que o teu Santo Espírito, Senhor, ilumine os nossos corações para que a gente possa compreender as verdades que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor nos dê um coração sensível, que o Senhor nos dê um coração humilde para receber, Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, antes da gente começar a exposição da carta propriamente dita, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico do que está acontecendo aqui. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que nesses dias, entre o início da década de 80 do primeiro século até mais ou menos metade da década de 90 do primeiro século, reinou um imperador romano chamado Domiciano. E esse imperador, ele era um cara implacável, ele era um cara extremamente sanguinário, um homem que perseguiu e matou diversos irmãos e irmãs nossos. E nesse período, a igreja, ela estava começando, justamente nesse período, a igreja estava começando a tomar sua forma, a encontrar sua forma, né? Os apóstolos, a grande maioria dos apóstolos já haviam morrido, só o que estava vivo, João, o apóstolo João. E só que ele já estava bem velhinho, por volta dos seus 85, 90 anos, por aí. E no fim da vida, Domiciano pegou o apóstolo João e o exilou numa ilha localizada no mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. E o apóstolo João, veja só, o apóstolo João, entre os seus 85 e 90 anos, o seu trabalho naquela ilha era quebrar pedras. O último dos apóstolos foi enviado para a Ilha de Patmos para quebrar pedras, trabalhar numa mina.
É interessante que ainda tem gente que acredita na mentira de que os crentes não vão sofrer. O apóstolo João, no final da sua vida, ele não estava aposentado pelo INSS, com seu saláriozinho caindo todo final do mês na conta. Ele estava trabalhando, quebrando pedras. Quem prega esse tipo de coisa, eu não tenho a menor dúvida, fala pela boca de Satanás. Porque um santo homem de Deus, João, na sua velhice, estava vivendo como escravo na sua vida. E ali, naquele ambiente de sofrimento, sem dúvida, João começa a receber essas visões que compõem todo o livro do Apocalipse. E a primeira das visões que João recebe é a visão do Cristo glorificado. João não viu mais o Cristo crucificado, João não viu o Cordeiro imolado, João não viu o Cristo sofredor, João viu o leão da tribo de Judá. João viu aquele que tem o cabelo branco como a neve. Ele viu aquele cujo som da voz é como o som de muitas águas. Ele viu aquele de cuja boca sai uma espada de 2 gumes. Ele viu o Rei da Glória. Eu fico imaginando como isso deve ter sido uma consolação, uma visão extremamente consoladora para João. Ali naquele exílio, sendo tratado como escravo, ele viu o Rei. Ele viu o Rei da Glória, todo-poderoso, soberano. Portanto, se você está sofrendo, meu irmão, olhe para Jesus. Essa é a primeira lição que eu trago para você nessa. Olhe para Jesus. Saiba que a visão do nosso Senhor vai ajudar você a passar por um sofrimento, por tudo que você tem enfrentado na sua vida. Perder o olhar do Cristo, Rei, soberano, é pedir para se afundar ainda mais naquilo que você está vivendo. Não perca os seus olhos do Senhor. Então, Jesus ele começa a relatar aquilo que ele tinha para dizer para a igreja de Éfeso. O versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É assim que Jesus se apresenta. E o versículo 20 do capítulo 1 vai explicar para nós quem são essas 7 estrelas e quem são esses 7 candelabros. E o texto, o versículo 20 do capítulo 1 diz assim: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros, os pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Em outras palavras, essa visão nos mostra que Jesus ele se apresenta como aquele que domina e sabe quem são os líderes e os pastores de cada igreja. Isso pega bastante para nós, pastores. Mas o versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos também vai dizer que o mesmo Cristo que tem os pastores e os líderes nas suas mãos, ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio dos 7 candelabros. E eu queria que você tivesse essa percepção hoje, de que o Senhor Jesus anda no meio da sua igreja. E por que é importante a gente contemplar isso? Porque a gente vive uma época de cristianismo meio que como se Deus ou como se a pessoa de Jesus, que é o alvo da nossa oração, fosse um elemento distante, fosse uma pessoa distante, que não está nem aí com o que acontece aqui. Mas não, Jesus não está ausente. Jesus Cristo anda no meio dos 7 candelabros. Jesus Cristo anda no meio da sua igreja. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma das suas igrejas. E ele sabe de tudo. É por isso que ele pode dizer o que ele disse no versículo seguinte, que é: eu conheço as tuas obras. Ou seja, se ele conhece, é porque ele está presente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que uma vez que o Senhor Jesus anda no meio da sua igreja, comunidades locais nunca poderão enganar o Senhor. Nós nunca conseguiremos enganar o Senhor. Nós, por mais que enfeitemos os nossos auditórios, por mais que
façamos repaginações de design, né, novas identidades visuais. Por mais que nós façamos isso, o Senhor continua nos vendo. Nós nunca conseguiremos enganar o Senhor. Embora a gente tente várias vezes. E embora a gente queira viver uma espiritualidade meio artificial, a gente quer viver muitas vezes uma vida cristã artificial, achando que Jesus está distante, que ele não tem nada a ver com a minha vida. Então a gente vive esse cristianismo artificial. E a gente vive uma vida comunitária artificial também. Como se Jesus não andasse no meio da sua igreja. Mas ele anda no meio da sua igreja. Ele conhece cada um de nós. E ele sabe muito bem quem são seus pastores, seus líderes, os mensageiros, os anjos de cada igreja. E essa primeira carta foi escrita para a igreja da cidade de Éfeso. Tanto a cidade de Éfeso como a igreja de Éfeso, elas eram muito, mas muito importantes. O fato de Éfeso receber a primeira carta indica que era uma igreja que tinha uma certa proeminência. Não era uma igreja pequenininha. Era aquela igreja que todo mundo conhecia da região. Era referência. E essa igreja, ela aparece em primeiro lugar porque o Senhor tem uma mensagem extremamente importante para ela. Agora, para a gente entender a mensagem que Jesus tem sobre Éfeso, a gente precisa entender um pouco da cidade onde essa igreja se localizava. Éfeso, ele era um centro, era uma cidade que era um centro cultural, que era um centro mercadológico, comercial, era um centro filosófico, era um centro em todos os sentidos na região da Ásia Menor, que atualmente é a região da Turquia. Embora, aparentemente, Pérgamo e Corinto fosse considerada a capital política daquela época, Éfeso, sem sombra de dúvidas, era a cidade, uma das cidades mais importantes, era a cidade que mais brilhava naquela região, nós podemos dizer assim. Inclusive, nos dias do imperador Trajano, a cidade de Éfeso era conhecida como Iluminásia, que significa a luz da Ásia. Ou seja, de fato, Éfeso era uma região extremamente importante, era uma cidade extremamente importante. Mas, além de toda a força comercial que Éfeso tinha, toda a força cultural que Éfeso tinha, o ponto alto de Éfeso era o grande templo de Ártemis, ou o templo de Diana, que era reconhecido, esse templo, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali no templo de Diana acontecia um culto pagão, um culto recheado de sexo, de imoralidade. E naquele templo também tinha era tão importante aquele templo que tinha um banco dentro do templo. Porque a religião da deusa Diana, ela não era apenas uma religião que promovia a devassidão, a promiscuidade. Era também uma religião que promovia a prosperidade da cidade. Mas no meio dessa bagunça todinha, no meio dessa grande estrutura, dessa grande metrópole, podemos assim dizer, havia um povo extremamente interessante em Éfeso. Havia uma igreja sensacional. Uma igreja sensacional que surgiu graças ao ministério de Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma por serem fiéis ao Senhor. Então eles chegaram em Éfeso e plantaram aquela igreja. Ou seja, era uma igreja que começou bem, que tinha uma liderança forte, que tinha uma liderança extremamente interessante, porque afinal, por Éfeso, nós podemos dizer que passaram os grandes nomes daquela época. Primeiro, Áquila e Priscila. Logo em seguida, o texto de Atos capítulo 18 vai dizer que um camarada chegou por lá também. Foi um cara que ele era PhD em teologia pela Universidade de Alexandria. Um cara chamado Apolo. Que o texto que Lucas vai se referir a Apolo em Atos capítulo 18 como um camarada que era poderoso e eloquente nas escrituras. Também passou por Éfeso um cara, assim, mais ou menos ele, chamado apóstolo Paulo. Passou 3 anos lá. 3 anos treinando os presbíteros da igreja de Éfeso. Imagina você ter como professor de EBD, você ter como professor de seminário, um carinha chamado apóstolo Paulo. Imagina o tipo de líder
que aquela igreja formava. Imagina a liderança que aquela igreja formava. O texto de Atos 20 vai dizer que quando Paulo foi embora, os presbíteros que eram treinados por ele choraram amargamente. Depois tem outro camarada que chegou por Éfeso chamado Tíquico, um discípulo pessoal do apóstolo Paulo. Também foi pastor em Éfeso. E por fim um camarada chamado Timóteo, o maior dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele foi pastor da igreja de Éfeso. E finalmente, depois que o templo de Jerusalém foi destruído, no ano 70, depois de Cristo, o apóstolo João assumiu o pastoreio da igreja. Das igrejas ali naquela região, centralizado ali na cidade de Éfeso. Ou seja, aquela igreja era uma igreja extremamente capacitada. Era uma igreja extremamente doutrinária. E o Senhor Jesus ele escreve para Éfeso dizendo o seguinte, no versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu conheço as tuas obras. Eu sei muito bem o que é que está rolando aí. E vocês têm, de fato, coisas muito positivas, povo de Éfeso. Vocês têm um trabalho árduo. Eu reconheço o trabalho árduo de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, que aquela igreja era uma igreja trabalhadora. A expressão, o termo grego original, traz a ideia de um trabalho penoso. Um trabalho que custa, que caleja. Essa é a ideia. Um trabalho calejador. Um povo que não era preguiçoso. Um povo que faz aquilo que tem que fazer. Um povo cheio de vontade, um povo cheio de disposição. E Jesus também diz, eu conheço a sua perseverança. Porque, embora fosse um povo extremamente trabalhador, que não tinha preguiça, que não tinha medo de se envolver com a obra do reino, e lembre-se que aquele povo estava passando pela constante perseguição de Domiciano, mesmo enfrentando oposição, eles não esmoreciam. Eles eram perseverantes. É interessante que essa expressão perseverante no original traz a ideia de se colocar embaixo de alguma coisa, ou seja, estar sob o jugo de alguma coisa. A igreja de Éfeso ela era extremamente trabalhadora e perseverante, que aguentava o tranco mesmo. Gente de fibra, gente que não amolecia diante de qualquer dificuldade. Não tinha crente mimimi na igreja de Éfeso. Pelo contrário, tinha gente disputando, gente de fibra. A gente pode dizer que ali em Éfeso só tinha maratonista espiritual. Os cabos eram bons. Pensa na igreja boa. Povo com vontade de trabalhar, que aceita ser calejado em nome da obra do Senhor. Gente que se esforça, gente que persevera, ainda que esteja enfrentando dificuldades e adversidades. E olha o que ele diz mais sobre o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso. Eu sei que você não pode tolerar homens maus. Ou seja, além de uma igreja trabalhadora, além de uma igreja perseverante, nós estamos diante de uma igreja que era santa, sensível ao pecado. Uma igreja que não tolera, ou seja, uma igreja que tem sensibilidade ao pecado. Uma igreja que leva a sério a sua vida com Deus ao ponto de não tolerar homens maus. Aqui a expressão traz a ideia de se refere a homens maus como a homens totalmente retorcidos, que parece, mas não é. Uma igreja perseverante, uma igreja santa, um povo que levava a Deus a sério. E não apenas isso, mas também Éfeso, além de ser uma igreja trabalhadora, perseverante, santa, era uma igreja teológica. Afinal de contas, quem passou por lá foi Paulo, João, Timóteo. Tinha que ser uma igreja teológica. Mas por quê? O texto vai dizer que eles colocavam à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Ou seja, só gente que conhece, só gente que tem profundidade teológica, que consegue discernir pela Escritura se um mensageiro ele é falso ou não. Éfeso era uma igreja teológica.
Éfeso era uma igreja que tinha substância teológica. Sabe por quê? Tem igrejas hoje em dia que estão sendo engolidas por esse movimento apostólico que tem por aí? Porque eles não são capazes de discernir aqueles que se dizem apóstolos e não são. Tem muita gente hoje escrava de apóstolos modernos. Dessa turma que diz que é arcanjo. Dessa turma que diz que é patriarca. Que diz que é um monte de coisa. Mas na verdade é um bando de inocentes. Como não tem senso crítico e não tem conhecimento da Escritura, não conseguem pensar a vida, não conseguem pensar a igreja à luz da palavra, aí aceita qualquer um que chega dando uma carteirada. Mas em Éfeso, ó dedinho, em Éfeso não. O texto diz, pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. E descobriu que eles eram impostores. Ou seja, uma igreja que não se guiava, não era influenciada por vento de doutrina. Uma igreja que não seguia modinha gospel. Igreja que não caía na falácia de todo mundo ficar plantando bananeira no culto. Que não caía na falácia de ver o povo engateando e rugindo como leão no templo. Crente sem discernimento. Sem conhecimento da Escritura. Éfeso era uma igreja teológica. Colocou à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram. E aí, como se não bastasse ser uma igreja trabalhadora, perseverante, santa, teológica, diz o texto ainda sobre Éfeso, no versículo 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Éfeso era uma igreja sofredora. Não existe espaço em Éfeso para agendas pessoais. É tudo por causa de Cristo. Você suporta o trabalho. Você persevera no meio da tribulação, da perseguição, não para ficar famoso, mas por causa de Jesus, seu Deus. Tem gente que serve para aparecer e tem gente que serve para servir. Aquele que quer servir para aparecer, não serve. Essa era a lógica de Éfeso. Em Éfeso, ninguém serve para aparecer, ninguém serve para brilhar. Ninguém está nessa pegada de ser um estrelinho de Jesus. Porque, de acordo com o próprio Cristo, ele vai falar que tudo o que eles faziam é por causa do meu. É uma igreja sem espaço para egos inflados. Uma igreja profundamente bem resolvida com seus egos. Que igreja? Por uma questão didática, eu vou pular para o verso 6, depois a gente vai retornar. Para a gente ver mais uma virtude da igreja de Éfeso. Verso 6 diz o seguinte: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas, eles eram pessoas que aceitavam a imoralidade na igreja. Era uma cultura de prostituição, uma cultura de indecência, uma cultura de sexo livre. A igreja de Éfeso, assim como o Senhor Jesus, odiava as obras da imoralidade. A igreja de Éfeso era uma igreja muito, muito boa. Trabalhadora, perseverante, santa, teológica, sofredora, implacável com a imoralidade sexual, mas não era uma igreja perfeita. Porque a igreja perfeita não existe. Igreja perfeita, se existir, vai existir em livro de teologia. No mundo real, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita no chão dessa terra, enquanto a igreja for formada por pecadores. Ela vai ser imperfeita. Igreja sem mácula, sem ruga, só quando Jesus volta. E é por isso que, embora Éfeso seja cheia de virtudes, ela ouve de Jesus a frase mais preocupante que uma igreja pode ouvir. Tenho, porém, contra isso.
E isso é uma coisa muito séria. E precisa ser ponderada. Porque Jesus ele se coloca na posição de inimigo por causa disso. Você tem noção do que é ouvir da boca de Jesus? Tenho contra você isso. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Cara, Éfeso era uma igreja sensacional. Se a gente parasse para olhar assim, o relato que está sendo trazido, um relato incrível. Mas Jesus olha para Éfeso e diz: você abandonou o seu primeiro amor. Primeiro amor aqui tem dois sentidos, certo? Tem um sentido de tempo e tem um sentido de qualidade. Nós podemos interpretar primeiro amor como você abandonou o seu amor mais antigo. Aquele primeiro amor que você teve quando se converteu. Podemos interpretar dessa forma. Mas primeiro amor também tem um sentido de qualidade, ou seja, um amor maior que você possuía anteriormente. Você tinha um amor que era primeiro. Você tinha um amor que era de primícia, no sentido de qualidade. Ou seja, você tinha um amor que era melhor, que tinha uma qualidade melhor. Era um amor mais amadurecido. E esse amor quem ele. A verdade é que nem sempre o amor que a gente tem no passado é maior que o amor que a gente tem agora. Eu tenho certeza que muitos de vocês amam Jesus mais hoje do que quando se converteram. Por mais que muitos acreditem no primeiro amor, numa primeira paixão avassaladora quando a gente encontra Jesus. Mas nem sempre o nosso primeiro amor, no sentido temporal, é o amor mais forte que nós temos por Jesus. Mas o que nós sabemos pelo texto é que esses irmãos de Éfeso possuíam um amor por Jesus que era certamente maior e que agora esse amor estava. Eles abandonaram o amor. Eles odiavam a mentira, mas parece que eles começaram a falhar em amar a verdade. Eles não suportavam os maus, mas parece que eles se esqueceram de se tornar bons. Eles colocavam à prova o ensino dos falsos apóstolos, mas parece que eles tinham parado de colocar à prova o modo como o próprio coração deles lidava com as pessoas. Eles amavam menos a Deus agora do que amavam no passado. Eles amavam menos ao próximo agora do que amavam no passado. Alguns estudiosos vão dizer que a primeira carta de João foi escrita para a igreja de Éfeso. Não somente por João viver em Éfeso, mas justamente porque é uma carta que fala muito sobre problemas de falta de amor. Falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. A verdade é uma coisa boa, a verdade é uma coisa maravilhosa. A verdade, ela fundamenta uma igreja. Nós somos, segundo Paulo, coluna e baluarte da verdade. Mas uma verdade que não existe por meio do amor representa uma queda por parte da igreja. Aquela igreja caiu, irmãos. Abandonou o amor que possuía. E aquele zelo pela verdade ainda faz com que Jesus tenha algo contra ele. Lembra de que o 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a verdade, ainda que eu pregue a verdade, ainda que eu profetize a verdade, ainda que eu fale da verdade em outras línguas, se não há amor fundamentando essa verdade, ela não passa. Uma verdade que não é pregada amorosamente se torna uma fonte de morte. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de dois gumes, mas ela deve ser uma lâmina, como uma lâmina nas mãos de um médico, e nunca como uma lâmina nas mãos de um assassino. Anote bem isso no seu coração. É melhor que uma igreja não exista do que ela existir sem amor.
É melhor o ministério de jovens que ele não aconteça se ele acontecer sem amor. É melhor que o IEB Jovem suma do mapa se for para ele existir sem amor. Isso é muito sério. Porque o amor é a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem. Se perdeu o amor, perdeu todo. Ah, mas a gente faz isso, faz aquilo, projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres. Você pode entregar o seu corpo inteiro para ser queimado. Se perdeu o amor, perdeu todo. É melhor que a igreja não exista do que ela existir sem amor. Que coisa terrível é Jesus olhar para a gente e dizer: eu desaprovo esse teu coração frio que ama a teologia, mas odeia o Senhor. Eu rejeito esse teu coração que adora botar defeito e ficar reclamando o tempo inteiro, e ficar avaliando o comportamento de todo mundo o tempo inteiro, porque é altamente criterioso, mas não tem uma gota de amor. Coisa terrível a gente não tem isso. Mas a pergunta é só uma: qual é a saída? A saída é o versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Nós precisamos olhar e nos lembrar dos nossos próprios pecados. Não é questão de lembrar uma vez e pronto. Você tem que lembrar disso porque a mudança é algo que acontece de maneira progressiva, que se dá constantemente na nossa vida. Não é uma coisa de a gente ouvir um sermão no sábado, no domingo, e já não lembrar no outro dia. É lembrar de onde você caiu. É ser acompanhado de uma maneira sadia pela memória dos nossos erros. Eu sei que numa cultura terapêutica como essa que nós vivemos, nós somos ensinados a nunca carregar nenhuma dose de culpa que seja. Nós somos ensinados muitas vezes a rejeitar o caminho de lembrar das nossas próprias falhas. Mas existe uma forma santa, existe uma forma correta, existe uma forma não doentia de lembrarmos dos nossos pecados, dos nossos erros. Aí, se alguém puder, perdão, né? Mas se alguém tiver algum, Muitos de nós não conseguem olhar para as nossas próprias falhas com maturidade. Então, a gente prefere nos esconder da gente mesmo. Mas o convite que o Senhor nos dá para sairmos dessa situação é lembrar de onde nós caímos. Porque o não amar é uma queda para nós. É lembrar de onde a gente caiu. Jesus está dizendo que aquela igreja caiu. Igreja de Éfeso, você caiu. Lembre-se de onde você caiu. E que queda foi essa? A igreja de Éfeso não amou. Eita, caiu. Eita, foi heresia? Não, não foi heresia. Eles desprezavam quem estava do lado. Eles não se importavam com o sofrimento do outro. Eles não ajudavam quem estava em necessidade. Eles não iam em direção a quem estava caído. O amor a Deus havia esfriado. E essa igreja caiu. Você caiu ou você está de pé? A nossa igreja ela é representada pelo modo como cada um de nós vive individualmente. Então, olhando para a sua própria vida, meu irmão, a nossa igreja está de pé ou a nossa igreja caiu? Amamos a verdade,
temos as palavras corretas, temos uma boa teologia, temos uma boa doutrina, mas se nós não amarmos a Deus e ao próximo, a gente cai. Portanto, a exortação é: lembre de onde você caiu. Lembrar para quê? Lembrar só para ser atormentado pela ideia do erro? Não. Lembrar para ser conduzido ao arrependimento. Arrependa-se. O texto continua dessa forma. Arrependimento é a base da vida da igreja. Nós precisamos de arrependimento para poder amar mais. Uma igreja que ama pouco é uma igreja que se arrepende pouco. Precisamos de uma igreja arrependida. Uma igreja que consegue olhar para as próprias falhas, dos próprios pecados. Arrependimento. Mas não apenas lembrar de onde caiu, não apenas se arrepender. O texto vai dizer: volte às práticas das primeiras obras. Ou seja, nós podemos voltar a ser quem nós deixamos de ser. Onde estão as suas primeiras obras? As suas melhores obras. As obras feitas com toda dedicação e amor. Onde estão? Muitos de nós, certamente, progredimos na fé. Mas quantos de nós não estamos mais frios, mais cínicos, mais fracos, mais individualistas? A pergunta dessa noite é: será que nós estamos como Éfeso? O Cristo que elogia o amor pela verdade é o mesmo Cristo que está contra um coração que abandona o amor. O que o Cristo que anda no nosso meio vê? Ele precisa encontrar uma igreja que ama a verdade, mas ele também precisa encontrar uma igreja que ama de verdade. E diante disso, a gente tem duas posturas possíveis. Uma primeira postura é uma postura de falta de arrependimento. E uma segunda postura é uma postura de vitória. Se nós não nos arrependermos da nossa falta de amor, o final do versículo 5 diz o seguinte: que Jesus virá e tirará o candelabro do lugar. Se o candelabro é a igreja, significa que aquela igreja seria removida dali. Significa ou que os cristãos eles seriam espalhados por meio da perseguição, ou que aquela igreja acabaria. Você lembra que Éfeso era uma cidade poderosa. Éfeso tinha uma igreja vibrante, mas não existem mais igrejas ativas em Éfeso. Se existem cristãos atualmente na região de Éfeso, eles estão escondidos, porque a Turquia é tomada pelo islamismo. É assustador constatar que essa igreja hoje não existe mais. O candelabro foi retirado. Aquela igreja morreu. A igreja de Cristo nunca acaba, mas igrejas locais morrem. Muitas vezes. Igrejas locais podem acabar quando abandonamos a fidelidade. Mesmo que vivamos em verdade, igrejas podem acabar. Igrejas podem acabar quando temos a teologia correta, mas o amor esfria. Igrejas podem acabar. Mas existe uma outra postura que nós podemos ter, que é uma postura de vitória. O texto termina dizendo: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. Há uma vitória que é encontrada por meio do arrependimento. Nós podemos vencer, galera. Nós podemos vencer por meio do amor. Nós podemos vencer amando. Essas são as armas do nosso combate. Nós estamos em guerra, sim. Uma guerra que a gente vence amando. Uma guerra em que vencemos não revidando. Uma guerra que nós vencemos não usando nenhuma ferramenta carnal. Mas é uma guerra que nós vencemos dando a outra face.
Uma guerra que nós vencemos andando uma segunda milha. Uma guerra que vencemos sendo pacientes de novo, 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 com aqueles que precisam. Há uma vitória. E essa vitória é a participação da vitória de Cristo Jesus. Nós venceremos e comeremos da árvore da vida. É isso que está dizendo. E essa promessa foi feita lá em Gênesis. A árvore foi posta no meio do jardim. E então foi retirada do Éden porque nós preferimos pecar contra Deus. E essa árvore estará à nossa disposição para que nós vivamos para sempre. Para que não haja mais dor, para que não haja mais morte, para que não haja mais sofrimento, para que então o amor seja consumado por toda a eternidade. E essa árvore está no paraíso de Deus. É interessante que no templo de Ártemis, lá em Éfeso, havia também uma árvore muito famosa. Tão famosa que o desenho dessa árvore estava impresso nas moedas de Éfeso. E essa árvore ela era conhecida porque se você tivesse refugiado próximo àquela árvore, você não poderia ser preso. Era uma lei. Então criminosos eles se refugiavam ali à sombra da árvore de Ártemis, num pequeno espaço. Nós somos destinados ao paraíso, onde nós pecadores tão falhos no amor, tão falhos na verdade, poderemos nos refugiar, não debaixo de uma deusa da imoralidade, em uma árvore que foi erguida no jardim para pessoas infratoras da lei. Mas nós comeremos da árvore da vida, do paraíso do próprio Deus. É sobre aquela árvore que nós iremos nos refugiar. Lá, a maldição do Éden será finalmente revertida. E nós finalmente viveremos com o nosso Deus para sempre, no reino maravilhoso de amor, de esperança e paz. O que Jesus vê quando olha para você? Será que você abandonou o primeiro amor? Será que você abandonou o seu melhor amor? Será que você abandonou o seu amor mais delicado? Se você entende que abandonou esse primeiro amor, você precisa se lembrar de onde você caiu. Você precisa se lembrar qual foi o ponto do caminho, qual foi o motivo que fez você cair. E você precisa se arrepender verdadeiramente. Se lembrar, se arrepender e voltar a praticar as suas primeiras obras. É um movimento, é uma sequência de ações. É se lembrar que houve aquele problema, que houve aquela queda, mas que em Jesus nós recebemos perdão, graça, misericórdia. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. E por causa disso, nós podemos voltar a praticar as primeiras obras. Voltar a praticar as nossas melhores obras. Com a nossa melhor dedicação. Com o nosso melhor empenho. Não por querer ser merecedor de alguma coisa, mas em gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do nosso. O que te impede de voltar a um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor? Que Deus sonde os nossos corações. Que Ele veja se há em nós algum caminho mau. E que Ele nos guie pelo caminho. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Quer dizer, colocar nossa vida diante do Senhor é redundância, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor o tempo todo.
E o Senhor está no nosso meio. O Senhor nos conhece mais do que ninguém. O Senhor sabe, Deus, das nossas atitudes. O Senhor conhece cada uma delas. E o Senhor se alegra por elas. Mas, Senhor, nós queremos pedir, Deus, de maneira individual, Senhor, o Senhor lance luz sobre aquilo que traz peso ao teu coração, na nossa, nas nossas atitudes, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa postura. Senhor, a gente, muitas vezes, Deus, a gente não consegue te servir com a mesma dedicação, com a mesma paixão, com o mesmo vigor. Nós não conseguimos, Senhor, te dar o nosso tudo. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus. Pedir que o Senhor nos mostre onde nós caímos. E que o Senhor, por amor do teu nome, Senhor, faça brotar no nosso coração o arrependimento genuíno, Pai. E que a gente possa ser conduzido pelo Senhor, Deus, a praticar as primeiras obras. Praticar as nossas melhores obras. Com uma melhor postura, a melhor motivação do nosso coração. Que o teu Santo Espírito, Deus, não nos deixe, Deus, dormir essa noite sem ter um tempo, Deus, no nosso quarto, fechado, de arrependimento, Senhor, de confissão. E que nós, Senhor, sejamos impactados pelo poder da tua graça, pelo poder do teu amor. Porque nós temos um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, porém nunca pecou. Por causa disso, nós podemos nos aproximar do trono da tua graça com toda confiança, sabendo que nós iremos alcançar graça e misericórdia no momento da necessidade. Obrigado, Jesus. Obrigado por quem tu és. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus.